Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar agora com as nossas reflexões sobre o tema Antiga Promessa e nós vamos observar nesse momento o Salmo de número 2. Esse salmo recebe na nossa Bíblia o título de O Reinado do Ungido de Deus e eu convido você para acompanhar a leitura. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Esse é um salmo atribuído a Davi em alguns momentos no Novo Testamento, como Atos 4:25, quando se faz uma referência desse salmo e diz que foi Davi quem o escreveu. Mas nós não temos o nome de Davi embaixo do título aqui, como acontece em outras situações. Nos parece que essa ocasião em que o salmo é cantado era uma coroação de um rei, mas nós temos algumas afirmações desse salmo que transcendem qualquer reinado humano, ou, na verdade, assim, a oposição que se levanta contra esse rei, ela é maior do que a oposição que nós conhecemos que os reis de Israel viveram, mesmo Davi ou Salomão. Então, esse salmo tem sido interpretado na história da igreja como um salmo messiânico. Isso significa que ele tem uma aplicação, ele teve, na verdade, uma aplicação para o momento em que as pessoas viveram, onde o salmo era cantado, e se falava do reino, e se falava do rei, mas ele é um salmo também que aponta para alguém que virá, ou que já veio na nossa interpretação, através de Jesus, como um rei acima de todos os reis. O reinado de Jesus, então, ele é anunciado nesse salmo, falando das dificuldades, das lutas que ele enfrentaria, das suas conquistas que seriam realizadas, mas nós não temos o nome. Então, por isso é chamado de salmo messiânico. Ele se refere àquele que seria o Messias. Hoje, nós sabemos que Jesus tem toda a autoridade sobre terra e céu. Isso é o que diz Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Mas nós entendemos também que nós estamos em um momento histórico que é chamado em teologia de já e ainda não. Ou seja, Jesus já é o Rei dos Reis, mas ele ainda não assumiu o seu trono visivelmente para nós. E isso vai acontecer no momento em que ele retornar. Por isso a história ainda não se encerrou. A história ainda tem um passo a ser dado. A antiga promessa que nós vamos ver hoje é a promessa de que nós temos um rei que é soberano, que é poderoso, que cuida de nós e que são muito felizes aqueles que se protegem, se refugiam nele, em contraste com os inimigos que se levantam contra esse rei. Então nós vamos fazer aqui uma divisão no Salmo para que a gente tire algumas lições. A primeira dessas divisões, meus irmãos e irmãs, é os versículos 1 a 3, aonde nós temos aqui que os reis da terra, as pessoas, os pensadores, aqueles que se sentem poderosos no mundo onde que nós vivemos, eles se colocam em uma condição de oposição. Na nossa tradução, no verso 2 aparece a palavra
os príncipes conspiram. A ideia que se tem aqui dessa palavra é de alguém que faz um motim, alguém que faz uma rebelião, alguém que levanta formalmente, declaradamente, uma oposição. Então, de acordo com o que nós temos nesse salmo, e se você se lembrar, né, o salmo número 1 vai falar daquele que é justo em contraste com aqueles que são ímpios, não é isso? Salmo número 1. E o salmo número 2, ele está ampliando essa ideia de oposição, mas agora ele está falando de um povo que obedece a Deus e de um povo que não obedece. Um povo que é súdito do rei e se refugia nele, e um outro grupo que se rebela, que se opõe, que se coloca em conspiração, que se levanta mesmo, como diz o verso 3, em uma ideia, né? É interessante que ele fala, rompamos os laços, né? A ideia das pessoas que estão rompendo com o Rei Jesus é que elas, na verdade, estão se libertando. O que elas não sabem é que, na verdade, quem de fato quebra as algemas que nos aprisionam é Jesus. Porque uma pessoa que é livre é o crente. O crente é livre. Ainda que muitas vezes a gente pense que o crente é aquele que está sendo tolhido, né? Sendo preterido de ter as suas vontades, os seus prazeres. Mas o crente, meus irmãos e irmãs, e eu espero que isso seja claro para você, é o único, nessa divisão, né, de ímpios e justos, o justo é o único que é livre de verdade, porque ele consegue perceber aquilo que acontece, aquilo que o influencia para o pecado. A pessoa que não tem esse entendimento, ela é movida, né, pelo pecado sem ter consciência e sem ter força para mudar. O crente pode discernir o pecado, as prisões, as cadeias, e pode então fazer uma escolha consciente. Aqui no versículo 3 nós temos os reis da terra, os poderosos aí, a gente poderia colocar muita gente aqui como políticos, filósofos, pensadores, líderes de outras religiões, a gente poderia colocar muita gente, falsos profetas, né? E eles estão dizendo, a gente precisa romper com ele, com esse rei, porque esse rei tem feito com que nós fiquemos aprisionados. Então, um alerta que precisa ser feito para nós é que, na verdade, ser súditos do nosso rei, que é o Rei Jesus, não é nos aprisionar, mas é nos libertar. Entretanto, o que é dito hoje para nós é que você precisa ser livre, rompendo com os valores do reino. Então hoje nós temos muitas frentes que dizem que você tem que dar vazão a todos os seus impulsos sexuais, você tem que dar vazão a pisar sobre as pessoas, mesmo que se isso for para que você seja feliz, então não há problema nenhum em você humilhar as pessoas, pisar nas pessoas e fazer o que você quiser. Ainda que vivamos um tempo onde tudo que você diz pode ser tido como preconceito. Mas essa luta pela liberdade, ela não tem sido libertadora de fato, porque ela, na verdade, nos tira de uma cadeia e nos leva para outra. Sendo que o que Jesus está fazendo é nos tirar da prisão e nos tornar participantes do reino. Inclusive, a Bíblia vai dizer que nós somos parte da herança. Nós não somos apenas súditos, mas nós somos feitos filhos de Deus para participar da herança do Rei dos Reis. Em segundo lugar, nesse texto, meus irmãos, nós temos a soberania de Deus. Os versos 4 a 6, numa leitura superficial, nos parece que Deus é um Deus zombador, fanfarrão, né? Que de fato coloca as pessoas, né, para o seu divertimento, né? Mas não é isso que o Salmo está dizendo. Quando diz aqui no verso 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, e aí ele começa a falar sobre a ira de Deus, o que ele está dizendo é que o Deus que está sentado no trono, o Deus que de fato tem autoridade, não esse que parece que tem como os reis da terra, mas aquele que tem autoridade de fato,
Ele olha para essa picuinha que é levantada pelos homens e ele sabe que aquilo não pode afetá-lo, que aquilo não pode destroná-lo, que é uma tentativa infantil de tentar se levantar contra o poder que Deus tem. E mais do que isso, ele sabe que não há sabedoria, não há possibilidade de crescimento nessa proposta dos reis humanos, porque isso só pode levar à ruína, não tem como trazer coisas boas, né? Eu fico imaginando essa cena de Deus rindo das pessoas, não como se Deus sentado no trono debochasse de nós seres humanos, ou ainda daqueles que são pecadores, mas muitas vezes Deus, como alguém que, um homem ou uma mulher que já adquiriu sabedoria de vida, sabedoria espiritual, olha para uma criança que procura ali fazer os seus planos mirabolantes e sabe que na verdade aquilo ali é passageiro, que aquilo ali não tem substância, que aquilo ali não tem fundamento, mas ainda assim ele tolera, a pessoa sábia tolera, porque se você que é um adulto sábio se colocar a discutir com uma criança se ela pode ou não viver na lua, se ela pode ou não voar, se ela pode ou não viver a vida mastigando chiclete, sabe essas coisas que crianças gostam de fazer? Se a gente entra na discussão dela, nós é que não somos sábios, né? Então, a pessoa sábia, ela tem uma articulação, ela sabe o momento de agir. É isso que está sendo dito no Salmo, que Deus, que é o Rei dos Reis, faz. Ele sabe que muitas vezes essa tentativa do ser humano de se colocar contra as coisas dele é uma tentativa infantil, é uma tentativa que não vai ter bom resultado, que não tem como prosperar. E ele tem paciência, ele deixa que a gente tente algumas coisas, mas o texto também diz que em determinado momento ele põe um ponto final, ele põe os pingos nos is e ele então começa a corrigir aqueles que estão errados. Por quê? Porque muitas vezes essa tentativa de se libertar, entre aspas, aí de Deus, promove a destruição e da vida de outras pessoas. Pessoas que talvez possam até ser mais ingênuas, menos cuidadosas e acabam sendo levados por pensamentos, filosofias de vida e se dão mal. Então Deus tem que corrigir porque Ele é bom, porque Ele é justo, mas Ele tem paciência para fazer isso no momento certo. E como que Deus vai fazer isso? Através do seu ungido, através do Messias. Então, quando nós vamos ser, me permita usar essa expressão, consertados por Deus, Ele não usa outra coisa que não seja a pessoa de Jesus, porque Jesus é o mediador. Então, qual é a forma de Deus lidar com o ser humano? Através de Jesus, através deste rei que ele colocou, esse que ele fez ser rei, ainda que os reis da terra, ainda que as filosofias da terra vão dizer que ele não é rei, mas o Deus verdadeiro diz, esse é, porque ele é o meu filho, eu o gerei, eu o coloquei aqui para ser o distintivo, né? Para ser o corretor, para ser o abençoador das pessoas que vão seguir. Então, em primeiro lugar, nós vimos que os reis da terra se levantam contra Deus e nós vimos, num segundo lugar, que Deus é quem está sentado no trono. Em terceiro lugar, nós vamos ver o decreto divino, ou seja, a determinação de Deus. E isso está nos versículos 7 a 9, quando no verso 7 diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Eu acho bonito, irmãos, esses versos, porque ainda que nós tenhamos aqui a figura de um rei, e eu acho que nós temos no nosso imaginário a figura de um rei, sentado no trono, com uma coroa, um cetro, ou então em cima de um cavalo, imponente, todo poderoso, né?
mas as expressões que são colocadas para como esse rei que se refere a Jesus vai lidar com o seu povo é bem interessante, porque a palavra reger, ela pode ser traduzida como pastorear. Então veja só, ele tem toda a autoridade, ele pode exigir a obediência, mas ele não se coloca necessariamente nessa posição de impor as coisas a nós, mas o Rei dos Reis, o Rei verdadeiro, ele se coloca no sentido de cuidar de nós, de nos pastorear, de nos fazer crescer, fazer amadurecer, levar cada um de nós ao seu potencial máximo de realização, de amor, de bondade, de boas obras, inclusive. Então, quando nós observamos aqui no verso 9, que diz que é com vara de ferro que ele nos rege, a ideia de reger aqui é cuidar, né? E o aspecto que fala no verso 9, que ele vai despedaçar como vaso do oleiro, nós temos uma compreensão que se refere ao aspecto de que Deus não deixará impune aqueles que são corruptores, aqueles que fizeram mal às outras pessoas. Não só pecaram na vida para si, mas também levaram outros a pecar, induziram outros ao erro. Então, o cetro de ferro, ele está junto com a ideia de cuidado. A algumas pessoas Deus cuida e a outras pessoas ele corrige, mas isso não significa que ele também não venha corrigir aqueles que são seus filhos. Isso precisa estar claro para nós. Então, ser filho de Deus, ser súdito desse rei, não significa para nós, em momento algum, que nós vamos viver como nós queremos, de acordo com os nossos planos, mas nós vamos viver de acordo com o plano dele. E quando nós fazemos isso, nós recebemos a recompensa de estar no caminho certo, de estar amparado quando nós caímos, de ter a orientação quando é necessária. E para fazer uma referência aqui para você conferir depois, esse versículo que nós falamos agora, o 9, ele é citado 3 vezes no livro de Apocalipse, falando com referência ao cristão sendo vitorioso. Isso aparece uma vez, e 2 vezes aparece se referindo ao Senhor. Quando fala do cristão é no capítulo 2, 27, e quando fala sobre o Senhor ser vitorioso, 12, verso 5 e 19, verso 15. Então, veja, o Salmo ele dá o tom da espera messiânica, da espera do Messias, da espera do rei que virá. E em Apocalipse, nós temos a citação desse mesmo Salmo, se referindo àquilo que já foi concretizado, àquilo que já foi estabelecido. De fato, o nosso rei vence, de fato, Jesus vence. Em contraste com as nações que se levantam para se opor a ele, que conspiram contra ele, ele dá um basta final e ele é quem de fato tem a coroa, é quem de fato vai se assentar no trono, porque ele já conquistou a vitória na cruz e ele nos chama para participar disso. Então, o decreto divino, que é esse terceiro aspecto do Salmo, ele se refere a tudo aquilo que Deus disse e que vai cumprir. Não há possibilidade de não ser cumprido, de se perder na história. Deus, quando decreta algo, ele cumpre certamente. E por fim, nós temos aqui nos versos 10 a 12 uma referência às pessoas que estão seguindo ao rei, né? Então diz assim, Salmo 2, verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A posição aqui é um convite ainda. Eu dou risada, irmãos, porque depois de tudo isso que nós vemos, Deus ainda age com graça, com misericórdia. Ele é o rei, ele decreta, ele executa, mas ainda assim ele tem uma palavra final de alerta, é um chamado para aqueles que estão desatentos para voltar para ele, é aquele chamado para aqueles que estão
passando a vida sem entender o que acontece nesse mundo, achando que a vida é só felicidade e não precisa de compromisso, ou então acha que a vida é só trabalho e esquece que a gente tem um descanso no Senhor, né? Deus chega nesse final aqui e ele conclama os mesmos reis que são opositores a ele para que se curvem diante dele, para que reconheçam a autoridade dele. E isso não é no sentido de esnobar, mas no sentido de chamar a razão, de dizer, olha, vocês estão tentando fazer um motim contra mim, veja se eu de fato sou esse Deus mau que vocês estão pensando, né? O chamado então é para que essas autoridades do mundo, elas venham a temer a Deus, elas venham a ter prudência com relação àquilo que elas estão fazendo. E mais do que isso, que elas sejam submetidas, né? Que elas se submetam para ser corrigidos, né? Nós temos ainda uma palavra aqui que é no sentido de se alegrar, né? No verso 11, e alegrar com temor significa viver para Deus e com Deus. Então, o temor, ele não é medo. Temor é uma grande admiração. É um impacto que causa em nós em ver a majestade de Deus. Mas eu não quero me afastar dele, eu quero, na verdade, me aproximar. Então, alegrar com temor é eu decidir viver para ele e com ele, fazendo as coisas junto com ele. E a gente pode ver também no verso 12, uma expressão aqui que fala para beijar o filho, né? Para que ele não se irrite, e a ideia é reconhecer a autoridade, né? Aquele que eles estavam se opondo, agora eles passam a ser servos. A gente viu isso acontecer na Bíblia e talvez seja essa a experiência da sua vida. Quando falo disso, eu me lembro do apóstolo Paulo, que era alguém que conspirava contra o Senhor Jesus, mas depois se torna um servo e se reconhece como sendo alguém que está caminhando no serviço do Senhor, passando por dificuldades, muitas dificuldades, mas alegre, porque ele está no caminho do Senhor. Então, beijar o filho aqui não é enganar. Beijar o filho aqui não é trair, né? Não é o beijo de Judas, mas é um reconhecimento de que aquela autoridade existe, de que uma dependência dessa pessoa precisa existir na nossa vida. E essa bem-aventurança com que o texto termina, ela não deixa dúvidas nenhuma de que nós precisamos voltar os nossos olhos para a graça de Deus que é oferecida. Então, de tudo que foi dito nos primeiros versos, a conclusão que a gente precisa entender é que o medo que se tem de se estar escravizado, ele é real, mas não uma escravidão por causa de Deus, é uma escravidão por causa da nossa condição. Então, à medida que nós nos submetemos a esse rei, nós somos libertos de fato. E aí nós temos muita alegria, né? A ideia de bem-aventurança é uma alegria plena, porque nós então submetemos o nosso coração e a nossa vida ao refúgio que é seguro. Nenhum rei humano, nenhuma ideologia humana, nenhuma filosofia humana pode nos dar segurança. O único que é eterno e diz que nem vai passar o tempo, mas nem um tio da sua lei passará, é o próprio Deus, é Jesus, porque é Ele quem domina todas as coisas. Então o nosso convite nessa reflexão, irmãos, é que a promessa antiga de que um rei iria reinar sobre nós, ela já se cumpriu, mas talvez você ainda resista ao reinado do verdadeiro rei. E o convite para você é que você se submeta, não faça como os reis da terra, como os homens que conspiram contra Deus, mas submeta e veja a maravilha que é servir a um Deus que se porta conosco não com uma autoridade ou com um autoritarismo, mas como alguém que vem pastorear a nossa vida. Esse é o meu convite para você. Eu desejo que Deus te abençoe e a minha oração é para que Deus cada vez mais abra os seus olhos e os seus ouvidos para essa mensagem. Um grande abraço e em breve nós nos encontramos.